A nossa história começa com um cara desejando ter um corpo saudável quando ele renascesse, pois dessa forma ele poderia se tornar, no fim de tudo, aquele cara que sempre sonhou em ser. Mas no fim ele reencarnou no corpo de um garoto de cabelo branco com perfeita saúde, e em seguida a cena acaba mudando para uma reunião da academia que estava acontecendo, onde havia diversas pessoas ali, e um cara loiro queria que o pessoal que estivesse lutando mostrasse seu verdadeiro poder, e o garoto reencarnado ficava ao seu lado apenas observando aquelas lutas de trás, e ele acreditava que com um corpo forte, usando força, teoria e combinação, poderia calcular o resultado de todas as batalhas. Naquela vida, aquele cara finalmente estava podendo realizar o sonho que ele sempre teve na sua vida, e enquanto ele estava lutando, ele fazia um movimento e mostrava uma energia completamente diferente, e alguns achavam que isso era por causa de uma maldição, e uma garota acaba gritando o nome de Lois, que era o protagonista, para ele não perder para aquela maldição. De qualquer forma, nem mesmo ele sabia o que ele tinha feito naquele momento, e ele ficava se perguntando se naquela vida ele iria perder de novo para o destino, onde todos estavam dizendo para ele desistir e até chamavam ele de garotinha, como se quisessem definir o seu próprio destino. Mas o Lois realmente não ligava muito para esse papo de destino, ele estava disposto a destruir aquele destino em pedaços dessa vez. E em seguida, a cena acaba mudando para um pouco antes de tudo isso ter acontecido, e era o ano de 594 no calendário santo, numa academia arcana chamada de Candria. Lois chegava ao local achando que aquilo tudo era muito incrível, mas ele já esperava isso da principal escola de treinamento de arcanos do Império, mas percebia que havia muitos candidatos por ali também. Lois Kiryu era apenas um moleque de 13 anos, até que de repente acabam chamando ele, e Lois acaba olhando na direção para ver onde que estavam chamando ele, e era uma garota com roupa de freira dizendo que não queria que ele a deixasse para trás, e um moleque com cara bem de nerd achando que Lois era rápido demais. A freira logo se aproxima dele, querendo saber se ele havia trazido a identificação dele. Ela também queria que ele ficasse atento, pois ninguém poderia perceber a cor do cabelo dele. Aquela mulher, na verdade, era a mãe de Lois, e ele avisava para sua mãe para ela ficar tranquila porque ele tinha tinta de cabelo. De qualquer forma, sua mãe não estava nem um pouco feliz pelo fato dele ter que fazer isso, pois haviam boatos que alguns candidatos até chegavam a morrer, e ela tinha muito medo de alguém atingir ele pela cor do seu cabelo e dos seus olhos. Logo, o nerd acaba lembrando a mãe de Lois que a única maneira de resolver o problema daquele moleque era usando magia, e o nome da sua mãe é Laciela, e aquela era a única academia em todo o Império onde os pobres como Lois poderiam fazer exame. Então a academia de Candria também era muito prestigiada por dar essa grande oportunidade para as pessoas. Era a principal instituição estabelecida pela família real de Candria e uma das 10 grandes academias, uma escola de treinamento de arcanos onde os grão-mestres mais fortes do Império ensinavam. E nos últimos 10 anos, vários guardiões de origens não nobres acabaram surgindo, e a maioria havia se formado exatamente naquela academia. E é por isso que o nerd achava que aquele ambiente era perfeito para um moleque como Lois aprender magia. Nisso, Lois acaba avisando a sua mãe que Julian estava realmente certo. Lois realmente queria se tornar um grão-mestre em busca de ficar muito mais forte, pois queria obter a propriedade do orfanato da igreja. Laciela ficou muito surpresa com a ambição do seu filho, e ela não imaginava que ele tivesse se tornado alguém tão confiável desse jeito, e ela não conseguia curar a fúria dele e ainda fazer ele se preocupar com a instalação. Então ela começou a pensar que era uma mãe muito terrível por causa disso. Mas Julian logo ficou elogiando ela, pois Laciela cuidava de muitas crianças e fazia mais do que o suficiente para elas. Mas de qualquer forma, Lois deixava bem claro que só estava vivo graças à mãe dele, e ele era verdadeiramente muito grato a isso, já que na sua vida passada ele sonhava em se tornar o maior lutador de todo o mundo, mas infelizmente ele acabou nascendo com asma severa, e ele vivia sempre com seu respirador do lado, até seus pais passaram a odiar ele por ele ser um sugador de dinheiro ambulante. Mesmo com esses problemas, ele nunca deixou de ser apaixonado por artes marciais. Ele sempre pesquisava muito sobre esse assunto, mas aquela paixão dele acabou no fim dando frutos. Ele conseguiu se tornar um acadêmico pesquisando a teoria das artes marciais, e sua pesquisa contribuiu muito para o desenvolvimento da indústria de lutas, e também para o renascimento das artes marciais. Porém, um certo acadêmico acabou roubando completamente sua tese, acusando ele de ser um ladrãozinho, invertendo os papéis e acusando a vítima de ser um malfeitor. No fim, aquele cara acabou roubando completamente sua glória, e ele também havia sido abandonado pelos seus pais. Porém, tinha alguma coisa dentro dele que fazia ele querer viver muito mais do que isso, e foi exatamente por isso que ele desejou ter um corpo mais saudável em sua próxima vida. Ele também queria uma família que o amasse de verdade, ele queria sua própria vida. Foi assim que no ano 90 do calendário santo, no Império de Candria do Norte, lá na cidade de Mantia, que Laciela acabou encontrando aquele moleque. Ela até queria levar a criança, mas dizia que era uma má ideia por causa da cor do cabelo dele. No fim, esse garoto recém-reencarnado não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo ali, já que ele tinha acabado de acordar e não entendia nada daquela situação, até porque na sua mente
ele deveria estar morto naquele momento, mas Laciela acaba segurando ele enquanto via que aquela criança poderia trazer um desastre para a instalação. Porém, ela pensava bem diferente disso. Sabia que aquela criança era inocente e ela não poderia ser abandonada. E foi ali que ela deu o nome para ele de Louis Kiryu. Assim, ele acabou tendo uma família muito preciosa que o amava de verdade. Já o nerd chamado de Julian era o seu pai. E o principal de tudo era que Louis Kiryu também tinha um corpo muito saudável. Até que de repente no presente, quando estava prestes a fazer o teste para ingressar na academia de Candria, alguém acabou empurrando sua mãe, chamando ela de plebeia inútil. E ela acaba caindo com tudo no chão na frente dele. E quem fez isso foi um bando de playboyzinho metido a besta, dizendo que para um plebeu se tornar um grão-mestre era quase um sonho impossível. Rapidamente Louis acabou olhando para a cara deles com um olhar muito demoníaco, mas o garoto continuava debochando muito da família dele, e ele era muito irônico, falando que sentia muito nojo de ter tocado em um plebeu imundo, e realmente esperava que a sua sorte não acabasse por causa disso. E após escutar tudo isso, Louis acabou tremendo de tanta raiva que ele estava sentindo naquele momento. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer besteira, seu paizinho acaba pegando ele pelo braço, deixando bem claro para o garoto que ele deveria focar apenas na prova dele. E bom, Julian não estava errado nesse momento, já que qualquer vacilo ele nunca mais teria oportunidade. E Laciela acaba dizendo que ele tinha prometido para ela não causar problemas na academia, então ele deveria manter essa promessa dele. Louis suspirava e pedia desculpas à sua mãe, mas os caras acabam falando que Julian era realmente um estraga-prazeres, dizendo que Louis precisava de muita sorte para qualquer coisa que ele fosse fazer, e acabou indo embora. Só que de repente, Louis e a sua família acabam escutando que eles deveriam abrir caminho, pois o Lord Caim estava passando. Algumas pessoas ficaram muito surpresas, pois estavam vendo o nobre bem de perto. E Caim era daqueles cara que já nasceu com a bunda virada pra lua. O cara era loiro, de olhos claros e com muito dinheiro no bolso. E esse moleque tinha tanta grana que ele até brilhava parecendo ouro. E esse garoto, na verdade, era o herdeiro da família Arranca. E Louis, naquele momento, apenas ficou se questionando o que ele poderia fazer contra os nobres. E ela acaba percebendo que seu filho estava com uma cara esquisita e ficou muito preocupada. Mas Louis acaba falando pra ela que estava tudo bem, que ela não precisava se preocupar tanto assim com ele. Mas ele também estava muito confiante de que com certeza ele vai passar naquele teste, avisando a mãe que definitivamente ele vai se tornar um grão-mestre. E a fala dele acaba chamando muita atenção de Caim. Louis prometia a sua mãe que também aprenderia magia por ela. E os nobres em volta estavam olhando para aquela família com muito deboche, achando que os pobretão tinha ficado louco de vez. No fim, o Louis só queria se tornar o mais forte possível naquela vida dele, e também queria proteger tudo que era muito precioso para ele. Mas Laciela ficou muito preocupada com o bem-estar dele. Julian tentava consolá-la, mas ela ainda continuava muito apreensiva, pois apenas cerca de 20 a 30 pessoas passavam a cada ano, e naquele ano havia 20 mil candidatos. E naquele momento ela só queria a segurança de Louis, mas Julian achava que Louis era muito mais talentoso do que qualquer um, e quando ele colocava uma coisa na cabeça dele, ele simplesmente ia atrás, ele não ligava pro que os outros pensavam. Mesmo assim, como eles eram família, tinha que apoiar o garoto de qualquer jeito, mas Laciela acaba discordando completamente disso. E aí que Louis acaba chegando na sala de exames e via aquela multidão de pessoas bem mais velhas do que ele, e havia um mago flutuando ali, e aquele era o exame de admissão da Academia de Arcanos de Candria de número 160, e ele acaba se apresentando como supervisor daquele exame, e o nome dele é Aronian Smith, diretor da Academia de Arcanos de Candria, e algumas pessoas estavam muito surpresas ao ver pessoalmente o grão-mestre diretor Aronian, mas Louis naquele momento estava muito pensativo. Naquele mundo existiam arcanistas marciais, praticantes de artes marciais arcanas, e havia 6 níveis para separá-los: aprendiz, lutador, mestre, grão-mestre, sábio e grão-mestre sábio. O grão-mestre era o terceiro de cima para baixo. Em outras palavras, era uma classe muito privilegiada. Logo, Aronian acaba informando que o primeiro teste era na verdade subir as escadas guardadas pelos veteranos, e os passes do exame ficariam com eles, e havia um total de 1000. Apenas aqueles que obtivessem um deles participariam do próximo teste. E assim que os passes acabassem, obviamente, né, o exame iria terminar. Após o aviso, Aronian revela que o teste já tinha começado naquele momento, e dessa forma, todo mundo ficou desesperado na mesma hora. Vários moleques correndo na direção dos veteranos, achando que seria bem molezinha pegar aquilo. Porém, não era bem assim, já que um dos veteranos começou a sorrir e exalar a sua força, dando boas-vindas aos candidatos e avisando que eles estavam indo diretamente para o inferno. Mas de repente, diversos candidatos eram afetados, muitos começavam a espumar, mostrando que não era tão fácil assim mesmo. Vários já haviam sido desclassificados de uma só vez. Outros candidatos ficavam assustados com um ataque completamente bizarro, e aquele veterano já era conhecido por alguns, era um tal de Chiaf, filho do ministro das finanças. E Louis havia sentido uma intenção de matar vindo do Chiaf. Só que nesse momento, outros candidatos
candidatos acabaram ficando muito assustados com Lois, já que o garoto simplesmente estava passando na frente de todo mundo andando tranquilamente, avisando para todos que aquilo não tinha sido um ataque, mencionando que Chiaf apenas havia liberado um pouco da sua aura para intimidar os candidatos, dizendo que quem desmaiou de medo não passava de um fresco sem vontade de vencer. Mano, em resumo, era um haki do rei. Porém, naquele momento, Lois estava com muito sangue nos olhos, e Chiaf não discordava de Lois, achando que aquele moleque não era tão ruim assim, mas ainda assim, deixava claro que havia muitas pessoas talentosas ali e que não existia espaço para plebeus. Dessa maneira, Chiaf fez questão de lidar com os pobretões dali, exibindo mais uma vez sua aura. Vários candidatos começaram a passar mal na mesma hora, dizendo que não estavam conseguindo nem respirar, e alguns até começaram a babar. Entretanto, Lois não sentia absolutamente nada, ele não era tão fraco assim, e apenas estava observando todo aquele povo muito esquisito caindo no chão. Nisso, Lois se perguntava se aquela era toda a intenção de matar de Chiaf, pois para ele, aquilo só era o suficiente para horrorizar pessoas comuns, e ele já era muito bem treinado, era completamente diferente. Então ele acaba se lembrando de quando ele teve que lutar contra diversas criaturas, e ele sorria, pois sabia que aquele truque fracassado não iria funcionar contra ele. E assim ele acaba avançando com tudo na direção do veterano. Ele queria mostrar aos nobres o que era uma verdadeira intenção de matar, e nesse momento todos ficaram muito assustados com a coragem do moleque, e o Chiaf foi pego totalmente de surpresa. O punho de Lois chegou muito perto do rosto dele, e Chiaf não tinha conseguido esconder o quanto ele tinha ficado assustado com aquilo, e rapidamente as pessoas começaram a fofocar sobre isso, já que não era todo dia que um moleque de 13 anos driblava a intenção de matar de um veterano e ainda ameaçava dar um soco bem na cara dele. E um detalhe bem importante é que tudo isso foi feito sem ele nem sequer usar magia. Nisso, Lois acaba avisando ao veterano, que estava calado por um momento, que ele iria passar naquele teste, e rapidamente ele consegue pegar um dos passes. E Chiaf acabou ficando com muita raiva do moleque e avançando covardemente na direção de Lois. Mas Lois não era tão otária assim, já que ele rapidamente conseguiu se defender daquele ataque, e Chiaf achava impossível que um mero pobretão tivesse conseguido se defender do seu ataque. Mas nesse momento, Aroni acaba aparecendo e segurando o ombro do Chiaf, deixando bem claro que Lois já havia passado no primeiro exame. Porém, o veterano não queria aceitar isso de jeito nenhum, pois Lois era apenas um plebeu, mas Arronia já era um cara de uma visão muito diferente. Ele esclareceu ao veterano que a Academia de Candria tratava todos os candidatos igualmente, então ele não se importava se o candidato era plebeu ou algum tipo de nobre. Todos ali, para ele, eram apenas humanos. Logo, tanto Lois quanto Chiaf expressavam ao diretor que ele estava completamente certo. Lois também agradeceu ao diretor por isso, e nesse momento, Aroni acaba parabenizando Lois, mas havia notado a cor do cabelo dele, achando que aquilo era muito preocupante. Mas não foi só isso, já que o diretor também reparou nos olhos de Lois, mas o Lois acabou se fazendo de desentendido, querendo saber o que o diretor estava tentando dizer com aquilo. Então Aronia colocava a mão no ombro do moleque e sussurrava que caso Lois fosse aprovado, ele iria preparar uma poção mágica especial para ele que mudasse suas características únicas, pois elas precisavam ficar escondidas. Era basicamente uma poção especial para pessoas especiais, e o protagonista não fazia ideia do que o diretor estava planejando, mas ele queria passar naquela prova de qualquer jeito, então achava melhor se preparar por segundo teste. Em seguida, Lois acaba dando as costas para o diretor, enquanto Chiaf estava olhando ele muito revoltado ainda. Chiaf percebeu que aquela tinha sido a primeira vez que o diretor interferia durante uma prova, e ele realmente queria entender o motivo de Aronia estar protegendo aquele pobretão. No fim, ele acaba declarando que iria se lembrar muito do nome de Lois, mas em seguida, a cena acaba mudando para o campo de treinamento da Academia de Arcanos de Candria, onde todos recebiam um aviso que o segundo exame iria começar em breve, e de 20.000 candidatos restaram apenas 1.000. A maioria eram compostas por nobres que receberam educação muito de elite. Naquele momento, quase nenhum plebeu havia restado, até que o nobre que havia derrubado a mãe do nosso protagonista acaba passando pelo Lois, trombando no seu ombro, deixando bem claro que ninguém iria ajudá-lo da próxima vez, chamando ele de pobre de novo. E o outro moleque acaba apontando o dedo pra ele, dizendo que se não fosse o diretor, ele não teria se classificado, mas Lois apenas dá um sorriso bem de deboche pra eles, dizendo que um grão-mestre tinha um julgamento muito melhor do que eles. E um dos garotos pergunta se Lois estava querendo levar um soco naquele momento, mas Lois só continuava sorrindo, o que acaba deixando aqueles caras muito mais irritados. Então ele resolve dar um soco bem na cara do Lois, achando que ele poderia nocauteá-lo, mas Lois simplesmente acaba usando 2 dedos para parar o soco daquele moleque, e esse golpe até causou um choque entre eles. Lois havia usado uma técnica de separação de meridianos, aplicando o golpe do ataque no ponto espiral, e rapidamente aquele moleque saiu voando, deixando seus amigos totalmente de boca aberta. Ele foi arremessado por alguns metros e acabou caindo com tudo no chão, e o impacto acabou chamando a atenção de todos os outros candidatos. O moleque até tentou se levantar,
mas ele estava com muita dificuldade e tremendo demais. Um dos seus colegas tentava ajudá-lo, demonstrando grande preocupação com ele, e nisso acabou deixando ele completamente assustado, revelando que não estava conseguindo sentir seu braço. Ele tremia bastante e não se movia como deveria, então rapidamente ele cogitou que Lois havia usado veneno nele e dizia que iria denunciá-lo imediatamente. Mas o Lois acaba falando tranquilamente que aquilo não era veneno coisa nenhuma, mas sim puramente artes marciais. Lois estava se contendo, afinal sua mãe havia pedido para ele fazer isso, mas sua paciência já estava no limite, e ele acreditava que as únicas pessoas que podiam bater nos outros eram aquelas que estavam preparadas para apanhar muito também. E antes que ele pudesse moer aquele maluco na porrada, quem aparece foi o próprio Caim. Ele rapidamente acaba segurando o braço de Lois, deixando claro que eles estavam no meio de um exame. Caim queria saber se estava tudo bem com Lois, caso contrário, ele poderia ser desqualificado. E foi ali que o Lois percebeu que ele tinha passado um pouquinho do limite. O Lois então acaba dando as costas para todos, enquanto os nobres tentavam ofender ele, já que eles estavam seguros porque o Caim foi proteger aquelas donzelas. Nisso, o Caim acaba perguntando se aqueles inúteis sabia quem que ele era, deixando claro que deveriam se afastar imediatamente. E rapidamente esses malucos ficaram com medo e foram embora. E o cara que havia levado uma surra do Lois pensava que ali só tinha plebeus e nobres, e que ele não iria esquecer nada do que tinha acontecido. Mas de longe, o nosso protagonista estava vendo que os nobres usavam seus status para fazer o que eles bem quisessem. E de qualquer forma, todos os nobres eram iguais na visão dele. Mas naquele momento, Caim foi conversar com Lois e confirmou se o seu nome era realmente Lois, dizendo que o garoto era bem corajoso e bem forte. E Caim parecia ser um nobre diferente, já que ele queria se juntar com Lois. E nesse momento, duas garotas que tinham gostado do bonitão ficaram muito animadas ao saber que ele estava procurando pessoas para formar um time. Mas de repente, Caim era cercado por várias pessoas, pois todo mundo queria fazer parte do grupo dele. O cara simplesmente ficou encurralado, enquanto Lois apenas observava tudo aquilo. Ele também via candidatos achando que o passe estava garantido só por se juntarem a Caim. Mas Lois não botava muita fé nisso, ele também não confiava muito no Caim. Mas de repente, um brilho muito forte acaba surgindo no segundo campo do exame, e era o próprio diretor aparecendo de uma forma muito repentina. E Arônia parabenizava todos que haviam sido aprovados no teste de vontade, e informava que o próximo exame seria um teste de poder, e de repente, uma marca acaba surgindo em cada candidato, deixando todos eles muito confusos. E Caim, ao ver aquilo, achava que se tratava de algo relacionado ao atributo de terra, e de repente ele começou a tremer, sentindo o corpo dele extremamente pesado. Mas ele não era o único que estava sentindo isso, havia candidatos que já estavam de joelhos, e o diretor Arônia acaba informando que para o segundo exame, todos teriam que lutar no palco sob a influência da magia de terra. Alguns candidatos já estavam praticamente se cagando ao ver o quão poderosa era aquela magia de terra, algo simplesmente inacreditável para eles, e não imaginavam como que eles poderiam lutar sobre aquelas condições. Porém, um dos candidatos ficava surpreso e apontava para a direção de Lois, avisando que o Cabeça de Prata estava andando como se nada tivesse acontecido. Só que Caim também permanecia em pé. Eles ficaram assustados, se perguntando como diabos isso era possível, e Lois estava com uma pressão tão grande daquela magia que simplesmente deixava marcas no chão enquanto ele passava. Porém, mesmo assim, ele continuou subindo naquele palco para batalhar. Arônia percebia que Lois era novamente o primeiro, e todo mundo ali estava ciente que foi Lois que passou em primeiro lugar no primeiro teste. E Caim, ao ver Lois, achava que a pressão que ele estava suportando era definitivamente muito intensa. E Caim começou a perceber que Lois era muito mais forte do que ele estava esperando, pois ele havia recebido 3 anos de treinamento de nível mestre e ainda assim estava com dificuldades para se manter em pé. Já os outros candidatos estavam tentando entender como Lois estava conseguindo fazer aquilo. Arônia informava que apenas os candidatos que ainda estivessem de pé poderiam participar do próximo teste. Nisso, ele novamente acaba usando sua magia, lançando ela na direção de diversas armas. Ele deixava bem claro que os participantes poderiam pegar as armas se eles quisessem. E rapidamente, Lois acaba pegando uma espada, e Arônia acaba explicando que caso os candidatos saíssem do palco, seriam desclassificados. E os moleques praticamente estavam se cagando para conseguir segurar uma arma sequer. E em seguida, Arônia acaba avisando que o segundo exame já havia começado, e ele acaba estalando seus dedos, ordenando que libertassem os slimes amarrados. Logo depois, ele desaparece rapidamente, e os candidatos não estavam entendendo absolutamente nada sobre esses slimes, mas Lois, que era mais esperto, já olhava para cima e via alguns slimes caindo neles. E nessa hora, um deles acaba caindo no chão com tudo, e agora todo mundo havia entendido o que o diretor quis falar com isso. Nessa hora, todos eram informados que bloquear um ataque de um slime rendia 1 ponto, desviar rendia 2 pontos e derrotar um deles rendia 5 pontos. No fim de tudo, a classificação seria baseada nos pontos obtidos. Apenas os 100 melhores avançariam para o terceiro teste, encurtando ainda muito mais as chances dos candidatos. E Lois ficou pensando no fato de apenas 100 pessoas passarem. Enquanto aqueles slimes
slimes já começaram a partir pra cima deles, mas os candidatos achavam que aquelas criaturas eram bem burrinhas. De qualquer forma, pareciam criaturas muito fáceis de derrotar, então começaram a atacar, já que todo mundo ali queria ganhar 5 pontos. Um deles acaba avançando contra o slime, mas o slime não era tão bobo assim, e rapidamente acaba partindo na direção do candidato, que ficou completamente assustado com aquela situação, e o slime batia com tanta força no rosto dele que arrancava algum dos seus dentes. Mas ele não era o único a ser surpreendido por isso. No fim, os candidatos que estavam subestimando aquelas criaturas acabaram quebrando a cara, e ao ver alguns candidatos sofrerem, os que restavam começaram a ficar com muito medo, e mais slimes começaram a cair, deixando todo mundo desesperado. Mas de repente, diversos candidatos começaram a cair do palco. Enquanto isso, subordinados do diretor supervisionavam todos os participantes, e eles estavam registrando a pontuação de cada um deles. Mas uma das supervisoras avisava o diretor Aronia que naquele ano, o exame contava com jovens mestres de famílias sábias, como as casas Arranca e Dorahan, então havia a possibilidade de um novo recorde ser estabelecido naquele momento. Outro supervisor comentava que havia muitos candidatos naquele ano, incluindo plebeus, e ele esperava que o diretor tivesse notado o pobretão que passou no primeiro lugar do exame, e Aronia acaba esclarecendo que achou Louis muito interessante, e acreditava que coisas fascinantes poderiam vir dele. Porém, o supervisor apontava um possível problema. Louis, depois de pegar a espada, não havia se movido nem sequer um centímetro. Ele estava completamente parado enquanto diversos candidatos eram humilhados por um bando de slimes azuis, aparentemente fracos. Alguns candidatos não entendiam por que Louis permanecia parado. De qualquer forma, os slimes eram muito rápidos, então ele achava que Louis era incapaz de acompanhar a velocidade daquelas criaturas, pensando que plebeu era plebeu e nada poderia mudar, acreditando que ele seria derrubado em algum momento, até que de repente, um slime acaba avançando diretamente na direção dele, e mesmo com o slime muito próximo, Louis simplesmente não se mexia, até que ele acaba movendo seu pescoço, abrindo espaço suficiente para o slime passar direto, e aquilo acabou deixando vários candidatos muito surpresos. Logo depois, o arqueiro acabava sendo atingido com tudo, e um candidato não conseguia acreditar que Louis havia conseguido desviar daquilo, pois ele havia feito isso no último segundo. Os slimes continuavam quicando para todos os lados, enquanto Louis prestava atenção em tudo que estava acontecendo, até que 3 slimes vai diretamente na direção dele, e um candidato lá estava torcendo para o Louis ser atingido, acreditando que daquela vez o prota não conseguiria desviar, mas rapidinho ele acabou percebendo que estava completamente errado. Mas em seguida, a cena mudava para Louis se lembrando de um momento do passado, quando ele estava em um lugar coberto de neve, e havia 3 rapazes ali. Ele havia pedido para que jogassem pedras na direção dele, mas os rapazes não queriam fazer aquilo. Eles estavam assustados, achando que seria perigoso demais para Louis. Porém, o Louis acaba dizendo que estava tudo bem, pois era apenas um teste. Assim, os moleques jogaram as pedras na direção dele, esperando que Louis desviasse de todas. As pedras vinham muito rapidamente, e ele as observava com um olhar muito afiado. Na sua vida passada, ele havia formulado uma hipótese. Ele treinou para transmitir informações rapidamente do lobo parietal para o cérebro, e após calcular as trajetórias dos ataques, se ele pudesse reagir de forma instantânea, seria capaz de lidar com qualquer tipo de ataque. Ele então calculava e, em seguida, evitava ser atingido. Seus colegas ficaram extremamente surpresos com o que eles estavam vendo, dizendo que Louis realmente era muito incrível, mas ele sabia que aquele teste ainda tinha muitos riscos. Os outros moleques queriam saber como ele havia conseguido fazer aquilo, perguntando se aquilo era um tipo de nova técnica, e eles realmente tinham gostado muito do que eles viram. Louis explicava aos 3 que chamava aquilo de cálculo de combate vazio, mas eles não faziam ideia do que aquilo significava. Para Louis, o resultado de uma batalha poderia ser previsto como uma técnica, mas nesse momento, os slimes vinham na direção dele, enquanto ele estava fazendo diversos cálculos em frações de segundos, e isso acaba demonstrando que ele realmente era um verdadeiro gênio, praticamente um Einstein das artes marciais. E ele sabia que os slimes tinham tanta velocidade quanto poder, mas só conseguiam se mover em linhas retas, e ao calcular o ângulo e a velocidade dos rebotes, ele conseguia prever a trajetória de ataque daquelas criaturas, e foi nessa hora que ele começou a se mover. Ele demonstrava para todos que era muito fácil de desviar dos golpes, e como ele havia desviado 4 vezes, ele já tinha conseguido 8 pontos, então finalmente chegou a hora do ataque dele. Louis acabou pegando a espada e fatiando 3 slimes de uma vez só, usando uma técnica chamada de corte da espada, e Caim via tudo aquilo, mas não conseguia acreditar. Os supervisores do segundo exame começaram a perceber que Louis estava lendo os movimentos dos slimes, mostrando assim uma percepção muito absurda para a idade dele. Caim observava tudo isso com um sorriso no seu rosto, já que ele acreditava que estava vendo praticamente uma técnica especial de combate, e a sua vontade de se juntar a Louis só aumentava com isso, até que de repente Louis percebia que outro slime vinha na sua direção, e aquilo significava mais 5 pontos garantidos, e ele tentava atacar, mas Caim acaba usando sua técnica de perfuração com a espada, e
respeitando o slime com muita facilidade. Mas o Lois não gostou nem um pouco de ver aquele garoto roubando seus pontos. E Caim acabou percebendo isso, mas explicava que não estava roubando nada do Lois, e sim de alguns caras. E apontando pra eles com a espada. Então ele acaba se apresentando, dizendo seu nome e perguntando se Lois não queria roubar pontos junto com ele. Caim deixava bem claro que ele só queria ficar muito bem na classificação, e já que eles estavam ali, queria competir com Lois pra ver quem conseguia mais pontos. Ele queria que Lois demonstrasse todo o poder que ele tinha, e o Cabeça de Prata percebia que o loirinho era bem confiante em suas próprias habilidades. E como Caim insistia muito, Lois acaba aceitando mostrar o que ele realmente era capaz, deixando claro que o perdedor teria que fazer tudo o que o vencedor mandasse. E ele queria saber o que o Caim achava daquela condição, afinal, foi ele quem chamou ele pra porrada. Assim, os dois começaram a caçar slimes juntos. Outros candidatos começaram a se lamentar, principalmente aqueles que haviam provocado Lois. Eles haviam recebido ordens de Chiaf, mas com o caos causado por Lois e Caim juntos, tudo aquilo ficava muito mais difícil. E de repente, um slime acaba passando por eles, e alguns candidatos tentaram se aproveitar, mirando Lois e Caim ao mesmo tempo. Lois percebia isso rapidamente e cortava o slime ao meio, mas não esperava que flechas viessem logo em seguida. Ele acaba esbarrando em Caim, que não entendia absolutamente nada, e o arqueiro achava que com certeza ele tinha acertado Lois. Mas o Prota surgia com um sorriso no seu rosto, pegando aquele cara totalmente de surpresa. E no último segundo, Lois conseguiu agarrar as 3 flechas com as próprias mãos, e o capacho de Chiaf acabou ficando completamente em choque. Lois havia parado aquelas flechas com as próprias mãos e era uma reação completamente fora do comum. Caim se perguntava se Lois estava bem, dizendo que aqueles caras estavam jogando muito sujo, e o Lois dizia que aquilo não era nada pra ele. E o arqueiro acabou ficando muito furioso por ter sido chamado de merdinha por Caim e usava aquela habilidade de flecha dupla, disparando assim contra ele. Caim conseguia quebrar quase todos os ataques com muita tranquilidade, mas não percebia uma das flechas. E naquele momento, o sangue começou a jorrar. Lois acabava machucando as próprias mãos para proteger Caim, segurando aquela flecha com força total. E Caim ficou muito preocupado ao ver o estado da mão de Lois. Porém, Lois não era nenhum tipo de fresco, e ele sabia que o verdadeiro alvo daqueles caras, na verdade, era ele mesmo. E um dos supervisores havia visto claramente a intenção maldosa deles de atingir Lois. Aqueles garotos realmente estavam jogando sujo. Por isso, o supervisor queria saber do diretor da academia se aqueles caras deveriam ser desqualificados. A Aronia, no entanto, acaba negando na mesma hora, já que pra ele, aqueles moleques iriam perder de qualquer forma. Então, na mente dele, não havia necessidade nenhuma de intervenção. Ele também ordenava que os supervisores preparassem poções de cura, pois assumiria a responsabilidade por tudo depois do exame. Nesse momento, Lois perguntava a Caim se ele já tinha escutado falar de beisebol, e em seguida, ele acaba entrando em uma posição com a espada. Um slime colidia com outro e dessa forma era lançado na direção de Lois, e ele abriu um sorriso, pois estava claramente se divertindo muito com tudo isso. Lois golpeava o slime com força total usando a sua espada, e o slime estava praticamente chorando com aquele impacto, sendo arremessado na direção dos 3 arqueiros que não passavam de lixo, e o arqueiro que tinha disparado a flecha que fez a mão de Lois sangrar era atingido com toda a força enquanto voava por vários metros, saindo do campo e sendo desclassificado imediatamente, e ele caía no chão com um grande roxo no seu peito. Caim percebeu que aquilo, na verdade, estava virando um jogo e achava aquela situação bem interessante, e nesse momento, Lois começou a correr, e os arqueiros que ainda estavam de pé ficaram preocupados com o companheiro desclassificado, mas também estavam muito revoltados com Lois, até que um deles havia percebido que Lois simplesmente havia sumido, e no instante seguinte era pego totalmente de surpresa, pois Lois acaba surgindo no ar, dando um salto e chutando um slime como se fosse uma bola de futebol na direção dos arqueiros, e o slime acabou acertando em cheio o rosto dele, e ele acaba sendo desclassificado também. No fim, restava apenas um daqueles arqueiros, e ele estava tremendo muito segurando o arco dele, mas Lois aparecia atrás dele, falando perto do ouvidinho dele que ele era o último. O arqueiro ficou apavorado, mandando o plebeu se afastar dele o mais rápido possível, porém Caim acaba colocando o pé e fazendo aquele moleque cair pra fora do campo, sendo desclassificado também, e Caim ainda avisava pra ele tomar muito mais cuidado da próxima vez. Em seguida, Caim agradecia a Lois pelo que ele havia feito, mas queria saber se a mão dele estava bem, e Lois confirma que sim, e ainda dizia que Caim era um nobre bem decente, algo muito raro na opinião dele, já que estava acostumado a ver nobres de forma terrível. Mas Caim fala que ele não poderia ser comparado com os outros, e pergunta se o Lois já tinha escutado falar das grandes famílias, explicando que ele fazia parte de uma delas, que era a família Aranca. As grandes famílias eram clãs que haviam produzido vários grão-mestres e sábios. Sua influência era imensa, rivalizando até mesmo com a família real, e também a alta nobreza e a associação dos arcanos. Lois então acabou concluindo que existia todos os tipos de nobres. Enquanto isso, outros candidatos que ainda permaneciam no exame começaram a se lamentar muito. Eles não queriam que um pobretão interferisse na pontuação deles, e alguns começaram a gritar que os plebeus deveriam desaparecer. Era ódio puro contra
outros pobres. Por outro lado, haviam os que estavam bajulando Caim, e eles estavam dispostos a ajudá-lo, acreditando que ele era o verdadeiro alvo e não Lois. Assim, a briga se tornava completamente generalizada. Lois percebia que uma confusão enorme havia se formado e alertava Caim para ficar muito atento. Caim deixava claro que ele não baixaria a guarda novamente, e nesse momento, uma garota de cabelos rosas achava que o exame estava cada vez mais interessante, e ela estava acompanhada de uma garota de cabelos azuis chamada de Miliana. A garota de cabelos rosas começou a correr chamando a Miliana, dizendo que faria os nobres que as desprezaram se arrependeria amargamente disso. E Lois acaba percebendo que tinha muitas pessoas tentando atrapalhar ele, e fazer mais pontos estava começando a ficar um pouco mais complicado. Só que de repente, mais slimes apareceram. Miliana derrubava um dos candidatos enquanto sua amiga jogava outros para fora do campo, e a briga fica cada vez mais intensa, com um cara de cabelo vermelho parecido com Gaara de Naruto, observando tudo com um martelo nas suas mãos. Ele começava a rir, achando que aquilo tudo era muito maravilhoso. Para ele, bater em pessoas era muito mais divertido do que lutar contra slime sem graça. E em seguida, começa a girar o martelo como se fosse um peão completamente fora de controle. Ele saía esmagando todo mundo, jogando vários candidatos para fora do campo de uma só vez. E os supervisores perguntavam ao diretor se eles deveriam interromper aquele exame, mas Aronia achava que tudo isso estava indo muito bem. Um pouco de energia juvenil não fazia mal no segundo exame, e uma das subordinadas do diretor comentava que se muitos nobres fossem desclassificados, isso poderia gerar problemas para a academia. Mesmo assim, quem fazia as regras era o próprio Aronia, e ele não se importava nem um pouco com a opinião pública. De repente, Aronia aparecia no campo de batalha e anunciava que o segundo exame havia terminado, e que as pontuações e classificações dos candidatos aprovados seriam divulgadas em breve. E nesse momento, todos os candidatos sentiram um alívio imediato, pois o efeito da magia da Terra tinha desaparecido. Aronia pedia para os candidatos feridos bebessem as poções oferecidas para recuperar a saúde. Lois tomava a poção e ficava bastante surpreso com aquela eficácia. E como plebeu, ele nunca teve dinheiro para comprar uma poção daquelas, que era um item extremamente caro. E Caim se perguntava se tinha algo de errado, deixando claro para Lois que se caso ele perdesse a aposta entre eles, ele não ficaria importunando ele. Mas pouco tempo depois, Aronia acaba finalmente revelando a classificação dos candidatos do segundo exame. Alguns nobres achavam engraçado, pois não estavam vendo Lois na lista. Nisso, o diretor da academia de Candria revelava que os 5 melhores candidatos daquela vez superaram os recordes anteriores. O quinto lugar acabou ficando com Miliana Royce. O quarto lugar ficou com Kai Aranka. O terceiro lugar ficou com Faidura Han, a amiga de Miliana. Mas Caim parecia que era um pouco surdo e não escutou seu nome sendo chamado e achou que foi desclassificado. Até que Aronia anunciou que o segundo colocado daquele exame foi o próprio Lois Kiryu, que tinha feito 887 pontos. E Caim acabou ficando muito assustado com esse resultado. E logo depois de escutar o anúncio, Caim começou a perturbar Lois, lembrando que Lois havia vencido a disputa entre eles. Então ele queria saber o que o Lois iria mandar ele fazer. Mas o Prota acaba falando que contaria depois da prova. Então finalmente é dito quem ficou com o glorioso primeiro lugar. E a pessoa era nada mais nada menos do que New Gun, o cabeça de fogo. O cara simplesmente havia feito 888 pontos, literalmente um ponto a mais do que o Lois. Ele achava que havia uma galerinha ali que era muito interessante e esperava não ficar decepcionado com eles. Os outros candidatos ficaram muito surpresos, pois Neil era gigantesco, era um cara realmente muito forte. Nisso, Miliana acaba chamando Faye, pois via que sua amiga estava tremendo muito, e Faye admitia que adoraria ter uma batalha contra Neil. Em seguida, a cena acaba mudando para Chiaf, que estava bastante desapontado, pois os caras que estavam seguindo suas ordens perderam para um plebeu, o que acabou deixando ele muito revoltado. Ele apontava para todos, declarando que eles eram uma vergonha para os nobres, e então começou a dar sermão neles. Em seguida, a cena acabou mudando para uma subordinada, que falava com seu patrão que plebeus conquistando o primeiro e segundo lugar era algo inédito naquela fundação da academia. E ainda tinha mais uma coisa, já que Neil e Lois eram moleques que vieram do orfanato. A Aronia deixou claro para ela que a Associação Arcana administrava os orfanatos, pois a verdadeira força não tinha status social. Logo depois, ele declarava para todos aqueles que passaram no segundo exame que prosseguissem para o próximo local. Caim, vendo que Lois ficou tão perto do primeiro lugar, ficou se perguntando quem era mais forte entre Lois e Neil, algo que o próprio Lois não sabia responder naquele momento. E em seguida, a cena acaba mudando para o terceiro campo de treinamento da Academia de Arcanos de Candria, e esse terceiro exame era o exame final, um teste de sobrevivência. Seria uma batalha real de emblemas. Eles iriam distribuir emblemas para todos os participantes e os veteranos usariam magia para teletransportar os candidatos para algum lugar daquela floresta. E era uma coisa completamente aleatória. O objetivo de todos era coletar o máximo de emblemas possível. Só que tinha um pequeno detalhe, já que qualquer método era permitido. Os candidatos que perdessem seus emblemas seriam imediatamente desclassificados. Apenas os 10 melhores com base na contagem final de emblemas seriam admitidos. Caim logo avisava
avisava Lois que por um tempo eles iriam agir separados, pois ele acreditava que ambos seriam alvos. Então ele acaba pedindo pra Lois ter muito cuidado com isso. No fim, Lois fala que faria o seu melhor para sobreviver. Lois achava que de qualquer forma, eles o anunciariam como segundo colocado na classificação para criar aquele tipo de situação. Nisso, o diretor da academia queria que todos demonstrassem suas habilidades ao máximo e sobrevivessem até o fim. Mas enquanto caminhava pela floresta, Lois refletia que a admissão estava a apenas um passo de distância. Então ele não se importava com absolutamente mais nada, já que ele queria ganhar de qualquer jeito. Até que de repente, um dos candidatos aparecia com o machado nas mãos, já procurando por Lois, demonstrando estar muito bravo, já que Lois estava humilhando todos os nobres, quando na verdade ele só estava dando troco. Como o próprio diretor havia dito, força não tem status social. Para piorar a situação, o grandalhão do machado não era o único atrás de Lois, mais dois haviam aparecido na mesma hora, e eles achavam que tudo isso estava muito tranquilo, pois Caim não estava ali para proteger Lois, e os caras realmente acham que o Lois precisava daquele nobre. No fim, também havia um arqueiro bem em cima de uma árvore. Lois achava que a equipe de teletransporte havia vazado sua localização de propósito, e o cara de machado já não queria mais conversa e acaba avançando com tudo. Porém, ele arrancava um pedaço do chão, mas não atingia Lois, já que ele havia conseguido desviar daquele ataque com muita facilidade. Os lanceiros declaravam que Lois não escaparia com tanta facilidade assim. Logo, ele dava um baita salto, conseguindo se defender daqueles ataques, mas ele acabou sendo pego de surpresa. Uma energia tentou atingi-lo por cima, e ele quebrou ela usando sua própria espada. Porém, ele não fazia ideia do que aquilo se tratava, e o cara do machado prometia que o Lois com certeza iria perder sua vida ali mesmo. E naquele momento, Lois conseguia desviar dos golpes de vários caras ao mesmo tempo, até que ele via aquele ataque novamente indo na direção dele, e ele conseguia bloquear com a sua espada novamente. Um dos lanceiros logo tentou atingi-lo, enquanto avisava que havia flechas de vento indo na direção de Lois. Mas vendo como Lois lidava com aquilo, ele percebeu que se tratava de um plebeu que não sabia usar magia. Lois continuava se esquivando, o que deixou aquele cara muito irritado. Lois não estava gostando nem um pouco disso, pois ele não conseguia calcular a trajetória mágica daquele jeito. Assim, ele chega à conclusão de usar o contra-ataque chamado de 100 no 100, antes mesmo que eles atacassem. Basicamente, o Lois iria usar o poder do inimigo contra eles mesmos. Naquele momento, os candidatos estavam dispostos a atacar Lois todos ao mesmo tempo. Lois achava que não poderia haver um momento mais perfeito do que aquele. O cara do machado acreditava que finalmente havia pego Lois, mas Lois se esquiva com muita facilidade. E em seguida, ele rapidamente acaba fazendo o grandalhão largar o machado, que acabava atingindo outro candidato bem no olho. Sem perder tempo, Lois acaba desviando do ataque do lanceiro, mas naquele mesmo instante, o arqueiro disparava uma flecha. Lois puxava a lança do lanceiro e foi exatamente nesse momento que ele era atingido pela flecha. Logo depois, Lois acaba pegando a lança e olhando na direção do arqueiro, arremessando ela com força total. Assim, ele ia varrendo todos seus oponentes ali, pegando o emblema de cada um deles. Um dos caras fica muito furioso com isso, pois achava que Lois deveria ser atingido com magia de poder. Já Caim achava isso muito engraçado, pois já não havia mais chances daqueles caras conseguirem fazer isso. Ele estava segurando uma besta, e de repente, um cara caía da árvore. Logo, Caim demonstrava que estava em cima dela e que havia derrubado o oponente com a besta. E naquele momento, eles já não poderiam fazer absolutamente nada. E aqueles caras não estavam entendendo o motivo do Caim estar ali, pois havia alguns que estavam segurando ele. Caim acaba revelando que fez os camaradas deles contarem totalmente o plano, deixando bem claro que ele nunca seria enganado por idiotas. E o erro daqueles caras foi subestimar a família dele. E assim, um dos caras acaba ficando extremamente revoltado, com muita raiva. Caim achava que aquele sujeito estava fazendo barulho demais e acaba jogando a besta bem na cara dele. E em seguida, Caim acaba descendo da árvore e Lois via que Caim estava bem. Mas Caim acaba explicando que aqueles caras eram nobres de baixo nível, que apenas haviam aprendido magia e nada além disso. Então basicamente eles não eram peixes grandes. Nisso, ele acaba entregando a Lois um dos emblemas que o cara da besta tinha. Ele também reconhecia que se as coisas continuassem daquele jeito, Lois não teria paz. Então ele acaba oferecendo ajuda, porém Lois acaba negando, pois queria pegar seus emblemas por conta própria. E foi nesse exato momento que Faye acaba aparecendo. Ela batia palmas, pois achou toda aquela performance realmente muito impressionante. Faye era bem direta, revelando que Lois era o cara que ela estava procurando, e ela queria lutar contra ele, já que no exame ele também acabou despertando muito interesse dela. Caim sabia exatamente quem ela era e explica pra Lois que Faye era filha de um grão-mestre. Lois queria saber se ela era amiga de Caim e se ele havia lutado contra ela. Caim acabou ficando um pouco sem jeito, esclarecendo que Faye, toda musculosa, não era sua amiga. Mesmo assim, ele acaba revelando que já havia lutado com ela. Na época, ele foi infeliz, pois baixou a sua guarda e acabou perdendo. Mas Faye queria que os dois parassem de flertar, afirmando que achava os dois muito franguinhos. De qualquer forma, ela queria saber o motivo deles não estarem lutando entre si. E Caim logo dava uma dica para Lois, revelando que Faye já podia usar
magia e o nível de habilidade dela era de aprendiz. No fim, seria melhor o Lois ignorá-la e colecionar emblemas. Mas Faye acabou não gostando nem um pouco disso, pois sentiu que aquilo era muita covardia, como se aqueles dois medrosos estivessem fugindo dela. Lois apontava a espada para ela, revelando que estava muito curioso para ver como uma grande família lutava. De qualquer forma, Faye logo fica muito animada com isso, revelando que ela lutava sem magia e rapidamente ela ia na direção de Lois. Ele estava prestando muita atenção nisso e ela tentava atingir ele com tudo, mas ele consegue segurar a lança dela debaixo do seu braço, e ela achava que ele se defendeu muito bem naquele momento. Nisso ela faz algo perfurante sair da lança dela, mas Lois estava ligado e rapidamente acaba soltando a lança. Faye ainda queria continuar a batalha, onde ela acaba dando um salto e acabava atingindo o chão, fazendo um barulho muito alto, e os supervisores ficaram de olho de longe. Eles achavam que as técnicas de lança da família da Faye, que era a família Durahan, eram muito incríveis e ainda tinha uma grande velocidade, mas eles também estavam muito surpresos com Lois, já que ele era um mero plebeu e estava durando bastante contra ela. Afinal, ela tinha recursos e ele não tinha nada, então a diferença de nível entre eles era totalmente absurda. Aqueles subordinados realmente acreditavam que Lois ia perder em breve. O diretor estava presente e um dos subordinados queria saber quem que o diretor da academia achava que iria vencer. A Aronian revelava que até gostava do Lois, mas não podia vencer a Faye. Os subordinados não entendiam o motivo de Lois poder não vencer aquela batalha. Já o Aronian achava que aquela batalha era como se fosse um choque de corpo e de vontade, mas a cena acaba mudando pra poeira subindo e de repente a Faye surgia daquela poeira, e ela estava com sangue nos seus olhos tentando atingir o Lois de qualquer maneira possível, e ele conseguia desviar de todos os ataques dela sem ter o mínimo de dificuldade, e a Faye fica muito irritada com aquilo. Foi naquele momento que Lois acabou encontrando uma abertura, e dessa forma ele desviava de todos os golpes dela. Ele acaba dando um salto e a Faye deixava bem claro que ela não conseguia acreditar que Lois teve a capacidade de desviar de todos os golpes dela, já que até mesmo Caim não foi capaz de fazer isso. Mas Lois deixava bem claro a ela que não foi nada difícil, e tudo que devia ser feito era apenas observar com muita atenção os movimentos dela. A Faye, vendo que era daquele jeito, resolveu usar outra técnica, chamada de crescente. O Lois via aquilo e ele sabia que técnicas de lança tinha vários movimentos, como estocada, varredura, defesa e supressão, combinado com o alcance da lança. Aquilo era basicamente muito problemático, mas ao mesmo tempo, ele acreditava que tinha diversas fraquezas fatais. Naquele momento, Faye começou a girar sua lança, enquanto Lois percebia que uma das fraquezas fatais era a vulnerabilidade em combate a curto alcance. Em outras palavras, se ele acertasse o momento certo e diminuísse a distância instantaneamente, ele poderia realizar um contra-ataque. Assim, ele acabou usando sua técnica chamada de dança da espada. Faye sabia o que ele estava tentando fazer, mas deixava claro que aquilo não vai funcionar com ela. Rapidamente, ela começou a girar. Lois ficou sem entender absolutamente nada com isso. Faye declarava que a lança da família Durahan não tinha fraquezas e que deveria se preparar, e naquele momento ela estava basicamente criando um furacão. Os supervisores via que Faye era puro talento, mas aquilo não era exclusivo dela. A família inteira era extremamente talentosa. Ainda assim, eles reconheciam o valor de Lois, pois ele estava se esforçando bastante. Mesmo assim, Lois tentava resistir, ciente que a outra fraqueza das técnicas de lança era o alto consumo de energia, então ele persistia em se defender com precisão, acreditando que em algum momento surgiria uma abertura. No instante que Faye parava de girar, Lois acabou vendo uma oportunidade de tentar atacá-la, porém sua espada acabou quebrando na mesma hora. Faye acabou ficando muito surpresa com isso, pois caso aquilo não tivesse acontecido, ele teria conseguido contra-atacar. Ao ver isso, Lois acreditava que a sua sorte estava totalmente péssima. Sua oponente começou a achar que ele estava se contendo, algo que ela não gostava nem um pouco de imaginar. No entanto, aquilo era um hábito de Lois. Ele gostava de observar antes para decidir se deveria dar tudo de si, mas de qualquer forma, ele revelava que ia levar aquela luta muito a sério, e Faye acabou ficando confusa, pois a arma dele já havia sido quebrada. Foi naquele momento que Lois acabou revelando que na verdade ele era muito melhor lutando com os próprios punhos. Assim, eles acabam voltando a lutar, e Faye, sem perder tempo, acaba usando uma das suas técnicas e avançando na direção de Lois. Caim, vendo aquela luta, avisava Lois que aquela técnica era carga giratória e que caso fosse atingido, ficaria gravemente ferido. Nesse momento, Lois começou a fazer gestos com as mãos, fazendo com que a sua energia se entrelaçasse com a técnica de Faye, e Caim acabou ficando totalmente de boca aberta, enquanto Faye ficava completamente confusa, pois aquilo parecia ser impossível para ela. Lois havia parado a técnica dela usando apenas as suas próprias mãos. Naquele momento, nem mesmo os supervisores conseguiram compreender o que o Lois havia acabado de fazer, e isso fez até mesmo o diretor começar a refletir, mas a Faye acreditava que aquela batalha ainda não havia acabado. Assim, ela chutava a própria lança, conseguindo recuperá-la, revelando que ainda tinha outro truque para mostrar. Ela então colocava a lança atrás das costas e rapidamente começou a se mover de uma forma extremamente veloz. Então ela tenta atingir
atingi-lo novamente, até que de repente, Lois fazia os mesmos movimentos com as mãos e bloqueava o ataque dela, e Faye não estava conseguindo acreditar nisso. O diretor da academia percebia que Lois havia parado a rotação de lança com uma técnica especial, algo que ele nunca tinha visto antes na sua vida, e ele começou a achar que o Lois realmente era muito impressionante. Um dos subordinados não imaginava que um plebeu pudesse lutar contra uma técnica da família Durahan, e Faye acabou sendo arremessada alguns metros para trás após o Lois se defender, e ela fica extremamente surpresa e queria saber que tipo de técnica estranha era aquela, mas o Lois acaba explicando que aquilo era um tipo de defesa de artes marciais, em que ele executava um movimento compatível com a lança, cancelando assim a força rotacional dela. Faye não entendia absolutamente nada do que aquele maluco estava falando. Enquanto isso, Lois estava disposto a mostrar um pouco mais para ela, avançando na direção dela antes que ela pudesse atacá-lo novamente. Ele se esquivava enquanto Faye tentava atingi-lo de qualquer forma. Lois praticamente havia ultrapassado o alcance da lança dela, e o Caim achava que estava presenciando algum tipo de ilusão de ótica, pois os movimentos de Lois e Faye lembravam muito uma borboleta, e Faye ficava cada vez mais impaciente, pois seu oponente estava bem na frente dela, e ainda assim ela não conseguia acertá-lo de forma alguma. Aquilo era um passe elegante criado por um boxeador lendário, com movimento rápido dos pés para frente e para trás, conhecido como passo da borboleta, e isso era um movimento bem leve, com um ritmo difícil de acompanhar, perfeito para aquela situação, e em seguida Lois fazia Faye voar novamente com impacto. Caim não conseguia acreditar que estava vendo Faye sendo arremessada por Lois, e o diretor admitia que aquilo era completamente inesperado. Os supervisores percebiam que mesmo em uma batalha sem magia, havia poucas pessoas capazes de derrotar Faye. Com isso, começaram a achar que Lois era um tipo de gênio em combate corpo a corpo, e Faye acaba declarando que aquela batalha ainda não havia acabado, demonstrando que era realmente uma mulher muito forte. Afinal, ela vinha de uma grande família de guerreiros e não poderia perder com tanta facilidade assim. Lois notava que ela havia abandonado a lança e acreditava que ela passaria a usar artes marciais baseadas nela, e Faye acaba vindo com muita raiva, decidida a moer o Lois na porrada, mas ele se movia rapidamente enquanto ela estava tentando acertar um soco esmagador. Mesmo conseguindo se defender, o impacto era completamente absurdo, e ela acabou machucando a mão dele devido àquela força absurda do golpe. Lois elogia a técnica dela, enquanto Faye esclarecia que a família Durahan não se resumia apenas às lanças, então ela demonstrava outra técnica com seus punhos, e Lois continuava usando suas técnicas de boxe, e a batalha ficava ainda cada vez mais intensa. Ele estava genuinamente feliz por lutar contra um oponente muito forte, algo que desejava do fundo do coração dele desde sempre, já que aquele era o sonho que ele sempre esperou viver. Ele queria cada vez mais aquilo e seu coração começou a bater cada vez mais rápido. Dessa maneira, o brilho dos seus olhos rapidamente acabou mudando, onde ele acaba dando um salto e queria saber como que ela iria reagir. E Faye não estava entendendo o que diabos estava acontecendo, pois Lois havia mudado completamente, e era como se ela estivesse vendo o próprio demônio indo na direção dela. O seu corpo não conseguia se mexer, então tudo que ela podia fazer era tentar se defender, mas o impacto foi tão absurdo que fez ela voar, enquanto ela cuspia sangue, e isso acabou deixando o diretor completamente assustado. A Faye acaba voando até bater em uma árvore e cair no chão, e alguns candidatos ficavam vendo aquilo sem acreditar que um plebeu havia feito isso com a Faye, até que um deles, chamado de Brian, simplesmente começou a passar muito mal e começou a vomitar, e ele não fazia ideia do que estava acontecendo com seu corpo. Ele apenas avisava o mais rápido possível para o seu amigo que ele estava passando muito mal, e aquela sensação estava vindo na verdade de Lois. E Lois realmente havia se tornado uma ameaça para os nobres, que acreditavam que deveriam eliminá-lo de qualquer forma possível, e vendo que a aura dele estava completamente diferente, eles achavam que se a lenda fosse verdadeira, não poderiam deixar Lois vivo. Mas nesse momento, Lois acaba indo na direção de Faye, que fica muito assustada. Ela já estava muito ferida e mesmo assim ele a atingiu com tudo que ele tinha, fazendo a garota voar novamente e cuspir muito sangue. E enquanto ela ainda estava no ar, ele foi atrás dela para atingi-la mais uma vez, e ele rapidamente começou a desferir muitos golpes nela. Faye percebe que o poder e a velocidade dele haviam mudado completamente, alcançando outro nível completamente diferente. Diante disso, ela acreditava que não conseguiria mais vencer Lois naquele momento, e para piorar, do jeito que as coisas estavam, ela achava que acabaria sendo morta por ele. Então resolveu usar as artes marciais arcanas para tentar criar um choque entre os golpes dela e dele, buscando se defender de alguma maneira. No entanto, nada estava adiantando. O impacto foi muito absurdo, fazendo com que ela voasse novamente, arrancando várias árvores pelo caminho. Mas nessa hora, Lois acabou voltando ao normal, percebendo que tudo aquilo tinha acontecido novamente. E quando ele olhou para o seu próprio punho, ele viu que aquilo era magia. Caim acaba chegando logo depois, querendo saber se Lois estava bem. E ele até estava, mas queria saber como que Faye estava. E nesse momento, Shiaf apareceu, declarando que Lois havia perdido seu emblema, e portanto, ele estava naquele momento desclassificado. Foi então que Lois acabou percebendo que realmente seu
emblema tinha ido embora. O veterano declarou que Lois deveria sair imediatamente, mas Caim saiu em defesa dele, deixando claro que tudo não passou de um acidente. Chiaf não acreditava que Caim estivesse planejando ajudar um mero plebeu, então ele foi até Lois avisando que ele deveria sair logo, pois estava atrapalhando o exame, associando Lois a um tipo de lixo que precisava ser descartado. Porém, Faye acabou gritando, pedindo para que todos esperassem um momento, chamando assim a atenção de todos. Lois ficou surpresa ao ver que Faye não estava em pedaços e que ainda conseguia andar. Chiaf quis saber se ela estava tentando proteger Lois, alertando que ela poderia ser desclassificada por ter quebrado as regras. Mas Faye, toda machucada, não queria ficar escutando aquele maluco falando um monte de merda, então ela mandou Chiaf calar a boca agora mesmo. Ela sabia que o emblema de Lois havia sido queimado e pediu desculpas a ele, informando que de maneira acidental acabou usando magia. Caim não estava conseguindo acreditar que estava presenciando Faye pedindo desculpas, mas Lois acabou discordando, dizendo que ele tinha entrado em modo fúria. Mesmo assim, Faye achava que estava tudo bem. De qualquer forma, como ele havia feito ela usar magia, ele acabou ganhando aquela batalha, e ele esperava que pudesse ter outra partida quando estivessem matriculados na academia, mas o veterano achava que eles nem chegariam a se matricular, relatando que ele tinha 4 emblemas, e foi nesse momento que Faye pegou um emblema e entregou a Lois, como recompensa por tê-la derrotado. Com isso, Lois passou a ter 14 emblemas, e eles estavam enrolados em um pano. Então Faye acaba avisando o veterano que o emblema de Lois havia sido queimado depois que ele a derrubou, e que aquilo deveria contar como se fosse um recorde válido. Mas Chiaf ficou muito furioso com essas palavras dela, e de forma repentina, Faye, que era um pouco maluca da cabeça, deu um tapa no ombro do Caim, falando que o garoto era bem bonitão, e ele não fazia nem ideia do que estava acontecendo ali. Em seguida, Faye acaba dando as costas para eles, afirmando que não aceitava que pessoas fracas passassem e pessoas que mereciam ficassem para trás. Então deu um chute em sua lança, fazendo ela voar bem alto, e pegou ela no meio do ar, deixando claro que apenas 10 pessoas poderiam passar no total. Assim, ela queria saber o que aconteceria com Lois caso o 10º lugar conseguisse 14 emblemas ou mais, e Caim achava que era apenas uma coincidência, pois estava pensando exatamente a mesma coisa, e ele não esperava que Faye pensasse em algo além de lutar, e Faye acabou ficando com muita raiva disso porque achou que ele estava chamando ela de burra. Mas mesmo assim, ambos saíram para coletar mais emblemas. Lois apenas estava observando tudo isso com um sorriso no rosto, e de repente, um supervisor acabou surgindo ao lado de Lois e de Chiaf, informando que Lois havia perdido o emblema e, portanto, estava desclassificado. Logo ele seria escoltado para fora, e Lois apenas aceitou aquele fato. Mas Chiaf deixou bem claro que as coisas não haviam acabado, mas seu colega chamado de Brian avisou que caso Faye derrotasse os outros candidatos, Lois acabaria passando. Mesmo assim, Chiaf dizia que nunca mais queria ver a cara de Lois, e ele começou a se questionar se seria tão estranho assim se um candidato morresse em um acidente durante a prova, e o Brian gostou muito do que ele tinha dito, e esperava que não fosse fraco como os outros. E a sensação que o Brian havia sentido mais cedo em relação ao Lois fez com que ele refletisse sobre a verdadeira identidade daquele garoto, e em seguida, Lois saiu junto com seu supervisor. Ele sabia que as artes marciais eram certamente fortes, mas sozinhas não se comparavam com a magia, por isso achava que se ele pudesse aprender naquela escola a fundir magia e artes marciais, poderia se tornar muito mais forte. Mas enquanto ele estava caminhando, ele não gostava do fato de suas roupas estarem estragadas. Mas nesse momento, um homem encapuzado acaba passando por ele. Lois não sabia como explicaria aquilo para sua mãe, pois se contasse a verdade, ela ficaria preocupada e faria muitas perguntas a ele. Mas de repente, aquele homem tentou atacá-lo pelas costas. Porém, Lois estava atento e chutou a arma do agressor, fazendo ela voar por alguns metros. O encapuzado quis entender como que Lois havia percebido o ataque dele, e o Lois explicava que o cheiro de sangue não era algo que pudesse ser escondido, e o encapuzado que estava acompanhado achou que Lois estava calmo demais para alguém que estava prestes a perder a vida. Lois percebeu que aqueles homens eram muito habilidosos e entendeu que teria que dar tudo de si agora, especialmente um dos caras que parecia estar atrás da mata, e ele acreditava que aquele sujeito era muito perigoso. Nisso, o encapuzado acaba chamando a atenção de Lois, pois ele havia desviado seu olhar, e em seguida avançou na direção de Lois, declarando que a cabeça dele iria rolar ali mesmo. Mas Lois se esquivou de todos os ataques do encapuzado, até que ele encontra uma abertura e rapidamente o derruba no chão. Porém, o sujeito não era pouca coisa e tentou atacar novamente quando ainda estava se levantando, mas Lois conseguiu se esquivar mais uma vez. O encapuzado acabou recompondo sua postura e percebeu que Lois possuía uma percepção sobre-humana e técnicas de combates avançadas, exatamente como a inteligência havia dito a ele, e Lois acabou ficando confuso ao escutar aquilo. O encapuzado admitiu que o combate corpo a corpo de Lois conseguia rivalizar com o de um aprendiz, mas questionou como que o garoto iria lidar com a magia, e nesse momento, outros encapuzados surgiram e começaram a disparar na direção dele. Lois conseguiu se livrar das flechas, que atravessavam as árvores e deixavam enormes rombos, e ele ficou muito irritado ao perceber que eram flechas de vento novamente, então decidiu usar sua técnica de respiração,
respiração, ativando seu Ki dentro do corpo para aumentar a sua força física. Ele liberou ainda mais habilidades latentes do corpo, elevando de forma explosiva seu poder e velocidade. E focando nisso, ele avançou rapidamente na direção daqueles homens. Os encapuzados continuaram disparando. Para eles, Lois estava se esforçando de uma maneira completamente inútil, mas ele se esquivava de todos os disparos com muita facilidade. Foi nesse momento que eles perceberam o quão rápido aquele garoto era, e de repente, Lois havia sumido completamente do campo de visão deles. Ele havia saltado e agarrado a besta de um deles, chutando ela para longe. Os que ainda seguravam suas bestas começaram a disparar novamente, enquanto o encapuzado gritava para parar em Lois. Mas de repente, outro encapuzado acaba surgindo, tentando atingir Lois com um chute vindo de cima. Lois conseguiu bloquear o ataque, embora sentisse um grande impacto no seu braço. Ele ficou surpreso percebendo que aquele inimigo era extremamente forte, e assim como os outros, o homem que estava encapuzado era muito mais alto e musculoso. Mas Lois continuava desviando dos disparos até que, em determinado momento, acabou se cansando e caiu no chão. E os caras que estavam tremendo de exaustão ficaram muito felizes ao ver que o garoto finalmente havia caído, já que eles estavam cansados demais de atirarem sem parar. Mas um deles começou a desconfiar que Lois na verdade não era um simples plebeu, já que era muito mais problemático do que um aprendiz comum. Mas de repente, Lois percebeu uma movimentação e se levantou com extrema rapidez. E ele pegou a besta daquele rapaz, baixou a arma e atacou diretamente na região do pescoço dele, praticamente partindo uma das vértebras apenas com os dedos. E o homem começou a sangrar muito naquele momento. E com a arma em mãos, Lois acabou disparando contra os encapuzados. O grandalhão conseguiu bloquear o ataque com muita facilidade, como se não fosse nada, e ele não acreditava que Lois estivesse fingindo estar morto. Mas mesmo debilitado, Lois ainda tinha muitas condições de lutar, e o grandalhão bateu palmas, dizendo que aquilo era muito impressionante para alguém tão jovem, afinal, Lois tinha apenas 13 anos. Lois percebeu que apesar dos subordinados daquele homem estarem mortos, ele não se importava nem um pouco com isso, tratando eles como se fosse lixo. E em resposta, Lois acabou avançando contra ele. O homem acabou se esquivando com muita facilidade, assim como o próprio Lois fez, e ele declara que Lois era apenas um garoto muito esperto e que se não fosse as ordens da certa pessoa, ele gostaria de tê-lo como discípulo. E em seguida, acabou conjurando uma espécie de arma, como se fosse um martelo sombrio, e atingiu Lois, mandando ele pro alto. O homem era extremamente rápido e conseguiu acompanhar Lois, ficando frente a frente com ele no ar. O grandalhão afirmou que Lois possuía uma habilidade que poderia superar a de um aprendiz, mas que contra um lutador de classificação superior não chegava nem perto. E ele atingiu o protagonista novamente, fazendo ele cair violentamente no chão. O impacto foi muito devastador. Mesmo assim, o lutador não desistiu. Quando a poeira baixou, ele via que Lois ainda estava bem vivo, embora seus ossos estivessem gravemente danificados. Lois deixou claro que ele não poderia morrer ali, mas seu oponente respondeu que a vida dele acabaria ali de qualquer forma, garantindo que nem mesmo um deus poderia salvá-lo naquele momento. Mas bem nessa hora, um homem preparou um ataque mágico, deixando Lois muito assustado. Ele estava usando uma técnica arcana de artes marciais chamada de Martelo Celestial. Lois, porém, se recusava a morrer. Ele queria dominar a magia, protegendo sua preciosa família e mudando seu próprio destino. E ele não se importava nem um pouco com o preço que ele teria que pagar para isso. E o modo Fúria acabou surgindo novamente, alimentado pela força desesperada de sobreviver. E uma enorme energia acabou explodindo no seu punho, bloqueando o ataque do oponente. O grandalhão ficou sem entender o que havia acontecido ali. E de repente, uma explosão gigantesca ocorreu. Lois estava tossindo muito violentamente, enquanto o lutador sentia algo estranho. Era como se ele estivesse enfrentando alguém da mesma classificação que ele. E o poder que ele acabou de presenciar fez ele entender completamente o motivo da ordem recebida para matar Lois. E ele concluiu que Lois era um monstro que precisava morrer antes que fosse tarde demais. Mas de repente, alguém acabou gritando que havia passado dos limites, lançando um golpe enorme na direção do oponente de Lois. Ele tentou se esquivar, mas o golpe se dividiu em 3 e começou a persegui-lo. O homem ficou assustado tentando entender o que diabos era aquilo, até que de repente, recebeu diversos golpes ao mesmo tempo, sendo atingido em cheio por aquela habilidade. Lois também não fazia ideia do que estava acontecendo ali, mas quem havia aparecido era o próprio diretor Aronian, que tinha acabado de interromper aquela luta. Lois não entendia o motivo do diretor estar ali, e Aronian percebeu que o garoto havia conseguido suprimir a fúria e explicou que naquele momento, tudo que o Lois precisava fazer era tomar a poção que ele trouxe. Enquanto isso, Aronian observava todo o local, até que o oponente de Lois caiu duro no chão. Mas o diretor não aceitava que o malfeitor fizesse aquilo com o candidato da sua academia, e queria saber quem tinha dado aquela ordem para ele. O encapuzado declarou que o diretor não podia achar que ele conseguiria proteger aquele monstro. E de repente, o homem começou a agir de uma forma muito estranha, deixando claro que aquilo era apenas o começo. E em seguida, ele se explodiu simplesmente do nada, provocando um verdadeiro banho de sangue no local. A Aronian não entendeu de imediato, acreditando que aquilo fosse obra da Guilda dos Assassinos, onde o lutador havia apagado a própria
resistência para não deixar informações. Mesmo assim, o diretor torcia para ele estar enganado naquele momento. Enquanto isso, Lois percebeu que a poção era realmente muito incrível. Tratava-se de uma poção de cura avançada, pois até mesmo seus ossos fraturados foram completamente restaurados, e Lois acreditou que o diretor não havia aparecido ali por acaso, e quis saber qual era o motivo do Aronian ter salvado ele naquele momento. Mas o diretor acabou sendo direto, dizendo que eles discutiriam aquilo quando Lois estivesse em casa, o que acabou pegando o garoto totalmente de surpresa. Foi nesse momento que Lois percebeu o quanto estava tarde e que sua mãe deveria estar muito preocupada com ele. Assim, o maluco começou a correr muito rápido, imaginando que as coisas poderiam ficar ruins pro lado dele. Em seguida, o diretor acabou chamando Kylie, que ordenava que ele cuidasse da limpeza. Mas ainda na cidade de Mantia, alguns nobres estavam discutindo com a mãe de Lois, pois ela havia consertado a máquina de moagem, algo que eles consideravam muito estranho. Eles também acreditavam que ela estava se achando importante demais por causa disso, como se tudo estivesse bem porque tinha o apoio da igreja. Os homens acabam segurando o braço da coitada, que explicava que na verdade estava apenas esperando por uma criança. Porém, um daqueles malucos acaba encarando ela com um olhar de psicopata, deixando claro que ela não deveria mentir pra eles, dizendo que achava que ela precisava de uma punição. Mas de repente, o pé de Lois surgiu bem no rosto daquele maluco, fazendo rapidamente ele perder alguns dentes. Laciela ficou muito feliz ao ver que Lois finalmente havia voltado pra casa. No entanto, ela ficou extremamente chocada ao ver o estado do seu filho. Lois perguntou se estava tudo bem com ela, mas Laciela nem ligou pra pergunta. Ela queria saber o que havia acontecido com ele, já que suas roupas estavam completamente rasgadas e havia sangue seco no seu corpo. Mas Lois declarou que estava tudo bem, explicando que as roupas haviam sido danificadas durante o exame. E nesse momento, um nobre acabou reconhecendo Lois novamente, afirmando que ele sempre quebrava as regras e questionando como ele usava lutar contra o Lorde. E o nobre dizia que deveria chamar o lutador George outra vez, e depois relatar tudo isso para um superior. Porém, naquele momento, o diretor Aronian chegou bem na hora, deixando bem claro que havia ocorrido um mal-entendido, e ele se apresentou como diretor da Academia de Arcanos de Candria, dizendo seu nome, e os nobres na mesma hora começaram a tremer ao ver que o diretor estava voando, o que significava que ele realmente era um verdadeiro grão-mestre. Aronian avisou que estava enviando saudações ao Lorde deles, e rapidamente os dois homens se curvaram diante do diretor da academia, deixando bem claro que haviam entendido perfeitamente aquele recado. Em seguida, o diretor acabou perguntando se Laciela era mãe de Lois, e ele sabia que o momento era repentino, mas havia assuntos que gostaria de discutir, e Laciela pediu que ele entrasse na casa e se sentasse um pouquinho. Aronian acabou observando o estranho moinho sobre o qual os nobres haviam falado. A máquina se movia automaticamente sem uso de magia. Quando ele olhou mais de perto, o diretor percebeu que aquilo era extremamente incomum. Lois fez alguns ajustes e logo depois Laciela apareceu com uma bandeja de frutas, comentando que não fazia ideia de como Lois havia pensado naquilo, mas que ele havia facilitado muito a vida dela e de Julian. Mesmo assim, Laciela queria saber se o garoto havia causado problemas no exame, afinal, o diretor estava na casa deles. Aronian acabou explicando que Lois não tinha feito nada de errado, pelo contrário, ele havia apresentado resultados muito além da expectativa. O diretor afirmou que aquele talento só havia sido visto nas escrituras de Gaia, na época que a humanidade estava no domínio tirânico dos monstros, e foi naquele momento que um gênio acabou surgindo entre os humanos guiado pela deusa. Ele havia compreendido a essência dos elementos e conseguiu criar as artes marciais, mas 5 anos depois, em um determinado dia, junto dos seus companheiros, conseguiu derrotar os monstros e salvou a humanidade da extinção. O dia comemorativo em que o calendário sagrado nasceu passou a ser chamado de Dia da Libertação. Nas escrituras de Gaia, aquele homem era conhecido como o primeiro herói de todos, e Laciela conhecia a verdadeira história do Salvador, mas Lois ficou muito confuso, pois nas lendas populares não existia um herói que tivesse salvado a humanidade. Aronian acabou explicando ao garoto que o herói aparecia de uma forma bem diferente. Ele era um homem de cabelo preto e de olhos pretos, pegando tanto Laciela quanto Lois completamente de surpresa. O diretor acabou revelando que aquele era um grande segredo, conhecido apenas pelos escalões superiores da humanidade. O herói realmente havia salvado a humanidade, mas em determinado momento, a loucura que habitava em seu coração acabou matando todos ao seu redor, e ele acabou cometendo um pecado muito grave, algo que era imperdoável. E é exatamente por isso que aquele episódio foi apagado completamente da humanidade. Tratava-se de uma espécie de loucura interior semelhante a uma maldição, e Lois acabou olhando para suas próprias mãos, refletindo sobre essa loucura interior, se questionando se aquilo vinha daquela época bem distante. O diretor também explicou que por esse motivo, em todos os países, quando alguém encontrasse alguém de cabelos pretos e olhos pretos, acreditavam que o melhor a se fazer era eliminar aquela pessoa rapidamente. Aronian então perguntou se Lois realmente achava que poderia continuar enganando todo mundo usando apenas tinta de cabelo, e Laciela entrou em desespero, explicando ao diretor que foi ela que pediu para o Lois pintar o cabelo dele, e ela não estava tentando esconder absolutamente nada, apenas temia que algo terrível pudesse acontecer com ele e por isso estava
tentando proteger o próprio filho, afirmando que o Louis sempre foi um bom garoto. Louis tentou acalmar sua mãe, dizendo que estava tudo bem, já que se o diretor quisesse matá-lo, já teria feito isso há muito tempo. E por esse motivo, Louis acreditava que Aronia estava ali por outra razão. O diretor achou que o garoto era muito sábio para alguém que tinha apenas 13 anos, pois ele não só resistia à loucura inferior, a qual o diretor se referia como modo fúria, como também enxergava em Louis as qualidades de um novo herói. Mas Louis acabou ficando confuso com essas palavras, e Aronia acabou explicando que apesar do mundo parecer bem pacífico, por baixo daquela superfície existia uma grande escuridão à espreita. E enquanto ele estava observando Louis, ele percebeu que as possibilidades do garoto eram absurdas, e por isso o diretor da academia de Candria estava disposto a guiá-lo na direção certa, visando muito o futuro da humanidade. E em seguida, lançou o fruto que estava na sua mão na direção do Louis, que pegou com muita destreza. Aronia também acabou informando que graças aos esforços de Caim e Fei, a maioria dos candidatos havia sido reprovada na prova final, e dessa forma, por muita sorte, Louis havia sido aprovado. E assim, o diretor acabou dando boas-vindas a Louis na Academia de Arcanos de Candria, e perguntou se o garoto gostaria de receber suas instruções pessoais. E o Louis acabou sentindo que Aronia estava apostando nele, mas quis saber o que o diretor faria com ele caso ele enlouquecesse um dia. Nesse momento, o olhar do diretor mudou completamente. E em questão de segundos, ele fatiou brutalmente aquela fruta que estava na mão do Louis, o que acabou deixando aquele garoto muito assustado, dizendo que se isso acontecesse, com certeza ele iria matá-lo. E em seguida, a cena acaba mudando para o outro dia pela manhã. Um amigo de Louis ficou muito surpreso ao saber que seu amigo havia recebido um convite pessoal do diretor da academia de Candria, mas de qualquer forma, Louis achava que aquilo não tinha sido o único motivo para o diretor ter ido até a casa dele. No fim das contas, no dia anterior, o diretor havia feito um aviso a ele, enquanto o amigo de Louis já estava fazendo as contas de tudo que Louis teria que arcar. Mas o Louis queria saber qual que era a conexão dele com o herói lendário, e ele se lembrava do diretor dizendo que aquele cabelo dele não estava enganando ninguém, e que quando ele perdesse completamente o controle, seria morto pelas mãos do próprio diretor. Por isso, ele não sabia o quanto ele deveria confiar nas suas palavras, mas logo a cena acaba voltando para o dia anterior. Após aquele diálogo, Louis avisava que o diretor não deveria ter dito aquelas coisas perto da mãe dele, pois ela ficaria muito ansiosa com tudo isso. Porém, Aronia achava que caso Lance e ela não soubesse de nada, ela acabaria se tornando um fardo, e Louis não gostou nem um pouco de escutar aquilo. Aronia avisava que quando a verdadeira identidade do garoto fosse revelada, sua família também estaria completamente em perigo. Então, como Laciela era a mãe dele, ela deveria entender perfeitamente a situação em certo ponto. Em seguida, ele dizia a Louis que ele precisava ficar mais forte, pois as verdadeiras provações estavam apenas começando para ele. No fim, Louis sabia que o diretor estava correto, e ele realmente precisava ficar cada vez mais forte. Logo depois, algumas crianças estavam correndo atrás de Louis, chamando ele de irmão, e ele então abraçava uma das criancinhas, que se chamava Lana. Lana estava preocupada e queria saber se ele realmente voltaria para casa algum dia, pois não queria se despedir dele. Louis deixava bem claro para ela que voltaria nos intervalos longos, até porque seu verdadeiro lar sempre foi ali e sempre será. Então eles acabaram jurando de mindinho, pois ele não queria que a garotinha se preocupasse com ele. E em seguida, um rapaz avisava Louis que o mordomo de um nobre estava chamando por ele. Então Louis acabou indo até esse mordomo. Naquele momento, o mordomo todo elegante confirmava o nome de Louis, informando que era o mordomo da família Aranca, e ele estava ali para convidar Louis a fazer uma visitinha à mansão dos Aranca. E esse convite foi feito por Caim. Louis achava que Caim queria fortalecer a amizade entre eles antes do início das aulas, então ele acaba aceitando aquele convite tranquilamente. O mordomo então pedia para que ele entrasse na carruagem, e em seguida a cena acaba mudando para o Império de Candria, em Harzin. O mordomo contava a Louis que a família Aranca era muito incrível, fazendo até mesmo a cidade de Harzin prosperar por estar sob sua influência. E ao ver aquela mansão gigantesca, Louis ficou muito surpreso. Logo, Caim apareceu para cumprimentar Louis, lembrando que eles haviam se tornado colegas de classe. Louis comentava que ouviu dizer que Caim havia causado uma grande confusão na prova final. Além disso, Louis sabia que só havia passado por causa do Caim da Fei, então naquele momento ele deixaria a aposta deles de lado. Mas para Caim, aquilo era assunto para outro momento, e ele declarava que Louis tinha capacidade de passar por mérito próprio. Afinal, ele tinha o selo de aprovação da própria Fei. O fato era que o Louis tinha prestígio entre os melhores, até mesmo com o diretor, e Caim ainda não havia tido a oportunidade de lutar contra o seu colega, já que eles nem conseguiram se enfrentar no exame, e por isso ele queria que Louis fosse seu oponente antes do início das aulas. De qualquer forma, Caim acreditava que Louis estava curioso para saber mais sobre a academia de Candria, mas eles acabaram entrando na mansão e logo uma mulher de aparência bem ranzinza queria saber da parte de Caim o motivo de toda aquela comoção e quem era aquela pessoa que estava ao seu lado. A mulher era a própria mãe de Caim, e ele acaba explicando que era Louis, seu amigo, mas ela mal deixa seu filho falar, gritando e ordenando que ele fizesse silêncio imediatamente.
Caim foi pego de surpresa pela reação da sua mãe, e ela lembrava que já havia conversado com ele sobre escolher seus amigos com bastante seletividade, pois os portões da família Aranca não eram abertos para qualquer tipo de pessoa, e ela também achava que Lois não era digno de ser amigo do seu filho, e que se associar a ele seria uma perda de tempo total. Segundo ela, tudo que o Caim deveria fazer era treinar, como seu pai havia dito a eles, para que ele pudesse um dia se tornar um sábio. E depois de dar um belo sermão no Caim, ela perguntava o que o Lois queria, já que ele estava se aproximando muito do seu filho. Ela acreditava que ele era um interesseiro em busca de dinheiro e poder, rapidamente mostrando um anel que valia dezenas de moedas de ouro, declarando que poderia comprar a vida de Lois só com aquilo. E se ele não estava entendendo onde ela queria chegar com isso, ela explicava que queria que ele pegasse aquele anel e fosse embora imediatamente. Mas Caim não gostou nem um pouco do que a sua mãe havia feito com seu amigo e pediu desculpas a Lois. Porém, Lois acabou tendo uma postura completamente diferente. Ele pegava o anel e avisava a mãe de Caim que havia se tornado amigo dele por reconhecer a habilidade dele, e em seguida perguntava se ela realmente achava que a palavra do próprio filho não valia de nada, e isso acabou deixando Caim completamente surpreso, e a mulher, profundamente irritada, ordenou que expulsasse aquele plebeu da sua casa imediatamente, e rapidamente vários seguranças acabaram aparecendo. Caim pedia para sua mãe esperar um pouco, explicando que Lois tinha muito mais talento do que ele, e que havia quebrado os recordes do exame e até mesmo derrotado a Faye, mas a mãe de Caim não acreditava que um plebeu pudesse superar filhos de famílias ricas, e achava que seu filho estava mentindo muito na cara dela. Lois garantia à mãe de Caim que se eles se unissem, ambos poderiam ficar muito mais fortes. Mas a mulher ficou muito nervosa e começou a gritar com Lois, acusando ele de ser muito arrogante e dizendo que ele estava zombando da família Aranca, até que de repente a porta se abria e um homem declarava que caso Lois ficasse por perto, Caim ficaria muito mais forte, e ele queria confirmar se aquilo que ele tinha ouvido era realmente verdade, e aquele homem era nada mais nada menos que o próprio mestre da casa. E a mãe de Caim acabou ficando um pouco nervosa com a presença daquele homem, mas corria na sua direção, explicando que se Caim continuasse naquele ritmo, andando com plebeus, jamais conseguiria superar o mestre da casa. Porém, o homem simplesmente acaba passando por ela e ignorando ela completamente, demonstrando que ela era muito inconveniente e deveria ser evitada ao máximo. Aquele homem era o próprio pai de Caim, e Caim rapidamente acaba se curvando ao vê-lo, e Lois acaba cumprimentando o pai do seu amigo, apresentando-se e dizendo seu nome. Lois sentiu uma aura muito incrível vindo dele, muito semelhante ao nível do diretor, emanando do pai de Caim. E naquele momento, o pai de Caim queria saber se as palavras de Lois eram verdadeiras. Caim informava ao pai que as habilidades de Lois eram superiores a dele. Diante disso, o pai de Caim queria que Lois provasse isso que ele estava falando. Aquele homem se chama William Aranca, o chefe da família Aranca. Lois sentiu uma intenção assassina absurda vindo de William, e era tão intensa que ele se sentia como se estivesse sendo mordido por um animal gigantesco. Ele mal conseguia respirar e percebia que William realmente tinha intenção de matá-lo. A pressão era algo completamente absurdo, e a força de vontade de William era muito aterrorizante para Lois. Sua alma foi afetada de uma forma que ele nunca havia experimentado antes, e aquilo era mais do que se esperava de um grão-mestre. Ainda assim, por ter caçado monstros continuamente nos últimos anos, Lois desenvolveu resistência à intenção assassina, e se fosse apenas aquele nível, ele conseguiria suportar numa boa. Então ele começou a exalar sua própria força, e William percebeu isso e acabou ficando um pouco confuso, já que os olhos de Lois mudaram completamente naquele momento. As intenções de ambos entraram em choque, mas o impacto de William sobre Lois foi muito absurdo, e Caim estava muito preocupado com seu amigo, e logo Lois acabou caindo de joelhos. Caim acaba se aproximando para apoiá-lo, perguntando se estava tudo bem com ele, e em seguida, William queria confirmar se o nome do garoto era Lois Kirill, e questionava o motivo dele estar buscando ficar cada vez mais forte. Lois foi direto, explicando que queria proteger apenas a sua família. Diante disso, William dava as costas e avisava ao seu filho que a sua força de vontade era fraca demais, e que ele ainda tinha muito a aprender com Lois. A mãe de Caim acabou ficando muito aflita e chamava o William, pois ela não tinha gostado nem um pouco da decisão dele. Porém, com uma frieza absurda, William perguntava se ela tinha alguma opinião contrária a ele, e ela rapidamente acaba negando e apenas aceitando. Naquele momento, Caim acaba chamando Lois para eles irem até o campo de treinamento, e em seguida, a cena acaba mudando para o campo de treinamento da família Aranca, e Caim pedia desculpas pelo ocorrido dentro da sua casa, explicando que seus pais não eram tão fáceis assim de lidar, mas Lois permanecia muito tranquilo. Ele apenas achava que o pai de Caim era um pouco extremo demais, mas de qualquer forma, não havia diferença entre ele e Caim, então para ele estava tudo bem naquele momento. Caim acaba explicando que seu pai era um meritocrata, que ser reconhecido por ele era algo extremamente difícil. No fim, Lois parecia ser muito mais adequado para carregar o nome da família Aranca do que ele mesmo. Lois acreditava que William havia testado suas habilidades por causa de Caim, e que aquela era a maneira dele demonstrar o seu amor paterno. Caim ficou refletindo sobre o que o seu amigo havia acabado de dizer, e ele se lembrava bem de que quase
quase nunca saía daquela casa desde que era pequeno, e ao olhar para trás, tudo o que via na sua mente eram lembranças de comer, dormir e treinar. O desejo do pai era moldá-lo para se tornar um grande sábio, assim como seu avô havia sido um dia. E sem entender completamente o motivo, Caim apenas continuava balançando sua espada, como sempre lhe diziam para fazer, e talvez ele apenas quisesse o reconhecimento do seu pai. Ainda assim, Caim sentia que aquele lugar era como se fosse uma prisão para ele. Até respirar parecia exigir uma permissão de alguém. Os adultos ao seu redor o elogiavam constantemente como jovem mestre, mas ele não se importava nem um pouco com tudo isso, já que seu status e talento não passavam de correntes. Quanto mais o prendiam, maior seu anseio pelo mundo exterior, e Caim queria cantar livremente como um bardo, como um pássaro voando pelo continente. Porém, ele vivia em um mundo onde força era tudo, e ele reconhecia que ele era muito fraco ainda, mas ele não estava buscando força por desejo. Empunhar a espada era o único meio que ele encontrou para tentar quebrar aquelas correntes. Seu pai, William, também havia se formado na academia, então Caim queria entrar lá para se tornar cada vez mais forte. Ele queria permissão para viver livremente e de qualquer forma estava contando com Lois para isso, e Lois acaba demonstrando que estava ali para apoiá-lo. Então os dois finalmente começaram a treinar. Enquanto isso, William estava observando os dois, perguntando ao mordomo se havia resultados das investigações, e o mordomo informava que Lois definitivamente não era um garoto comum, pois segundo a inteligência coletada, ele havia usado diversas técnicas de combate jamais vistas antes, e ele não apenas quebrou os recordes anteriores, como também derrotou a Faye, que estava utilizando magia. Além disso, o mordomo informava que Lois havia conquistado rapidamente o respeito do diretor da academia de Candria, que aparentemente lutaria contra a própria guilda dos assassinos no dia anterior para protegê-lo. William começou a achar que aquele garoto ao lado do seu filho era um grande problema, e o mordomo pergunta então por que o William havia permitido que Lois se aproximasse de Caim, e William explicava que encrenqueiros atraem perigo, e que desafios existem para ser superados, e é exatamente dessa forma que as pessoas acabam crescendo, e por isso ele acreditava que Lois realmente era capaz de tornar o seu filho muito mais forte. E nesse momento, Caim acaba executando uma técnica enquanto Lois pedia para que ele usasse todo o poder que ele possuía. William começou a achar que seu filho tinha bons olhos para reconhecer pessoas competentes, algo que ele realmente não estava esperando do garoto. Nisso, Caim acaba usando sua habilidade chamada de estocada de vento, avançando na direção de Lois, e o Lois rapidamente faz sua leitura do movimento, tentando desferir um soco diretamente no rosto de Caim, enquanto ao mesmo tempo ele conseguia desviar daquele ataque. Em seguida, Lois explicava ao seu amigo que acelerar com a magia era algo muito bom, mas que seus movimentos ficavam muito lineares. Caim acabou ficando surpreso ao perceber que, mesmo usando magia, Lois conseguiu contra-atacá-lo com muita facilidade. Assim, ele finalmente entendia o motivo de Faye não ter conseguido derrotar Lois. Naquele momento, Lois ficou muito pensativo e pergunta a Caim se ele havia sentido algo estranho em seu próprio estilo de luta. Mas Caim não entendeu o que ele quis dizer com isso, afinal suas técnicas eram artes secretas passadas pela família Aranca. Tanto seu pai quanto seu avô haviam dominado aquelas técnicas e se tornado fortes. Porém, Lois acaba explicando que havia outro caminho, e Caim ficava surpreso ao perceber que Lois estava sugerindo algo diferente do que seu pai e seu avô sempre ensinaram. Então Lois acaba pegando uma espada e perguntava se Caim não tinha vontade de surpreender seu próprio pai. Naquele momento, William estava observando a cena e percebia que algo estava errado, ao notar que na verdade os garotos estavam avançando na sua direção.